Um dos nomes mais marcantes de todo o vampirismo é Drácula. Com certeza, um dos maiores responsáveis por toda a popularidade de vampiros e também o culpado parcial de como vemos essas criaturas no mundo moderno. E hoje veremos um paralelo entre a história nunca contada, o filme de 1992 do Coppola e do Van Helsing, e termos uma ideia das diferenças de personagens e seus conceitos. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de Drácula, eu gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixasse o like, ativasse o sininho e se puder se tornar membro do clã do canal, eu agradeceria demais. Os benefícios vão estar no link aqui na descrição. Ou, se não, também doação direta por Pix. Para quem ainda não for inscrito, peço então para que se inscreva e para que todo mundo me acompanhe até o final para entendermos a relação entre estes três Dráculas. A escolha destes três Dráculas não foi totalmente aleatória, e sim, eles já têm vídeos aqui no canal, assim como alguns materiais adjacentes dos filmes que eles vieram. Com o tempo, eu trarei outros Dráculas para fazer outras comparações, e também outros primeiros vampiros e seus adjacentes. Se já for um fã do canal, primeiro, muito obrigado. Segundo, sabe também que eu já falei sobre Drake, do Blade Trinity, e que ele não está aqui neste vídeo. Isso, pois ele e outros vampiros ganharão um vídeo para eles falando sobre o primeiro dos vampiros. Então é um outro vídeo que está sendo planejado aí. E sem contar que ele é Drácula depois, tá? Então eu quero que vocês entendam que ele meio que ganha o nome Drácula meio que de acaso, vamos colocar assim. Enquanto eles, aqui eu quero nesse vídeo, é mais uma coisa de Príncipe da Valáquia, otomanos e tal, mais essa vibe, tá bom? E só para deixar claro, aqui neste canal, nós respeitamos que cada autor pode colocar em suas obras o que quiser, seja filme, HQ, livro, jogo, o que quiser. Afinal de contas, estamos falando de adaptações, então eu vejo cada mundo como um mundo diferente e não fico me focando em querer trazer, mas no original. No original é o original, a adaptação é adaptação, fanfic é fanfic e aqui é aqui. No meu vídeo sobre as 4 rainhas dos vampiros, a origem delas foi algo que acontece por algum tipo de incidente ou força maior em cima delas, mas realmente reagindo contra elas. Creio que a única exceção sendo a Milha, e talvez uma das mais monstruosas de todas, ainda que a Caixa também seja bem doidona. Mas, quando nós tratamos desta categoria de hoje de vampiros, é algo um pouco diferente. Aqui, nós temos o ganhar de poder e o mais interessante, o motivo que eles aceitam este poder é muito único, pessoal, humano, fazendo de cada um deles singular, ainda que parecidos e baseados na mesma obra, demonstrando o quanto uma ideia pode ser muito maior. Cada uma dessas pessoas foi capaz de colocar novos aspectos e características no Drácula. Claro que algumas coisas se perdem no meio do caminho e quando não, ganham alguns hábitos estranhos. Só que algo que é comum aqui também é o amor, em suas várias formas. Então, vamos ver o que se passa no coração das trevas dos nossos príncipes da Valáquia. Vlad the Impaler. Son. Muitos dizem que o amor é o sentimento mais poderoso de todos e que seria capaz de tudo. O que poucos pensam é que o extremo oposto também pode ser uma grande força e que com as oportunidades corretas tem efeitos que podem perdurar por toda a eternidade. E isso não apenas nos mundos de fantasia. O motivo do ódio pelo outro, os erros do passado, por erros que ainda acontecerão, foi, será e ainda é o palco para milhares de conflitos em nosso mundo e tem grande importância na Segunda Guerra Mundial. Um país movido pelo ódio
e pela insanidade. E isso tem grande importância aqui, a insanidade e o ódio, não a Segunda Guerra Mundial. Nós temos alguns pontos em comum muito interessantes que realmente carimbam estes personagens como Dráculas, de primeira grandeza. A primeira é o confronto contra os otomanos, os inimigos do cristianismo, a Ordem do Dragão, um conclave de nobres cristãos que se unem contra estes inimigos e uma amada e às vezes noivas. No caso de Coppola, entra em uma guerra violenta contra os otomanos. Ele é uma peça mais do que importante para o conflito. É graças às suas táticas e crueldade que eles conseguem ganhar todas as batalhas. Mas, como uma estratégia de guerra, os inimigos enganam a sua amada e forçam a ela a pular de paraquedas. Sem o paraquedas. Em Untold, o amor dele é tanto por seu povo quanto por sua família, o que é uma faceta que pouco vemos no governante da Valáquia pelas mídias, que creio que seja algo muito nobre, e este cargo de obrigação faz com que ele tenha que fazer, entre aspas, grandes escolhas, e estas vão ferrar com ele. E no caso de Van Helsing, é novamente o amor de uma mulher que falece que traz a queda. Só que temos também a quebra de amizade com seu amigo Gabriel, que pouco se fala, mas que para mim é um grande agravante para toda a história, além de possivelmente ser o único motivo que este Drácula foi escolhido para se tornar um vampiro. O vampirismo e o poder. O poder é uma parte fundamental para estes vampiros, pois eles precisam deste não apenas para si mesmos, também para o mundo, para conseguir exercer a sua vingança, traçar a sua trajetória pelo mundo e cumprir o seu ódio, por eles e pelos outros. Em todos os casos, temos a fonte de poder sendo algo muito antigo e principalmente maligno. Ou seja, uma fonte que, mesmo que se tenha a melhor das intenções, o poder absoluto corrompe de forma absoluta. E com algo tão antigo e ruim dentro de si, o monstro e o homem aos poucos se fundem. No filme de Coppola, depois da morte de sua amada, Drácula se revolta contra o clero e contra Deus, amaldiçoando a todos e negando ao Todo-Poderoso em sua casa. Em resposta, a cruz central começa a sangrar, e ele, em um ato contra a santidade, bebe aquele líquido, se tornando um vampiro. Em Untold, devido à invasão dos otomanos, ele se vê em uma situação impossível de se obter vitória. Por isso, procura pelo vampiro mestre para que ele lhe desse seus poderes e assim conseguisse derrotar os seus inimigos, e ainda que tivesse uma chance de voltar ao normal, isso lhe seria negado com o fim de sua amada. No caso de Drácula do Gabriel, temos o próprio demônio fazendo um pacto com um ser humano, e eu acredito que aqui seja muito mais devido à ligação dele com o arcanjo Gabriel e com a Ordem Sagrada. Ainda assim, o Drácula aceita. E essa saga pelo poder sempre ficará relacionada ao total destes Dráculas. Eles sempre precisam se expandir de alguma forma, seja qual for o caminho ou o motivo. Eles precisam sempre de mais, mais e mais. Parabéns, você chegou até a metade do vídeo. Isso significa que então que você me deve um like e a sua inscrição. As noivas de Drácula. Constante nesses filmes são as noivas, ou noiva de Drácula, colocando em perspectiva muito bem algumas coisas sobre os nossos vampiros em questão, tendo em vista que a dominação dos outros e que as noivas podem ser muito bem um grande demonstrativo do monstro e do galã dentro deles. O nosso primeiro caso é do Drácula de Coppola. Apesar de se tornar um monstro com o tempo, e o gatilho de ter sido isso é o fim de sua amada, quando encontra a reencarnação desta, ele tenta ao máximo ser um cavaleiro para com ela, ainda que um total monstro para o resto, até mesmo com sua amiga e amado. Consegue entrar tanto na mente dela que até mesmo com o seu próprio fim, ela ainda seria fiel
ao seu novo mestre vampírico, o que sempre vai acabar em dor e sofrimento. Ainda assim, este não escapa de ter belas mulheres vampiras em seu castelo, fazendo a vontade dele, seja lá o que ele fazia com elas. E ainda mais, alimentando bebês para elas, o que é um caso totalmente separado para um outro vídeo. Já com a história nunca contada, as ideias são muito diferentes, uma vez que a sede de poder dele é realmente para conseguir terminar com seus inimigos e, novamente, a transformação final sendo feita pela morte de sua amada. Só que tem muito mais um amor de verdade aí. Pelo que podemos ver, ele não fica buscando a saciedade com outras noivas, e não temos as clássicas noivas de Drácula com ele. Porém, o final do filme, assim como o de Coppola, temos a reencarnação da amada em tempos modernos, e da mesma forma é quando uma nova aventura começa. E finalmente temos algo bem peculiar, pois no filme do Van Helsing, o Drácula tem o grande objetivo de continuar com a sua linhagem. Ele quer produzir filhos e o fazer para dominar o mundo? Nunca ficou muito bem claro. E, para isso, ele tenta por várias vezes se reproduzir com suas noivas. E é da forma mais humana. E ainda que tenha as noivas mais presentes na história, ele também é quem mais demonstra o total babaca que ele é com as suas noivas. Ele as maltrata de todas as formas possíveis, usando-as como peões e como iscas para seus planos malignos e para dominar outros humanos. Mas ele sabe que pode usar elas, pois sempre pode fazer mais e dominar outras. Um dos grandes paradoxos que temos de tempos em tempos aqui no canal são os dois lados muito marcantes de muitos vampiros. Não que outros aspectos ou outros lados não existam, mas estes são constantes na era moderna dos vampiros ao mesmo tempo que são muito marcantes. Estes são o monstro e o romântico ou o amante. E aqui eu acredito que seja um bom momento para trazer esta carta, pois todos eles possuem essas duas características. Uns mais fortes de um lado, outros mais fortes para o outro, ainda assim possuem ambos, e que para mim é um bom demonstrativo de como os vampiros se comportam em muitas mídias e nos faz pensar que não é apenas de motivações que vive um Drácula. Essas duas coisas, o monstro e o amante, são muito importantes também para eles, pois colocam em perspectiva a dualidade do morto-vivo, a dualidade do que é ou não é, do ser ou não ser, eis a questão. É um ponto muito interessante que nós encontramos hoje em dia, o vampirismo. Não estou falando que para o vampirismo ser bom precisa ter isso, e sim que isto dá uma profundidade em um outro nível. Nada que eu digo é sempre necessário ou nada do tipo, e sim que são características que eu vejo que são interessantes. Vou dar dois exemplos interessantes. Por exemplo, essa mistura é muito explorada em obras como, por exemplo, A Entrevista com o Vampiro, e nem um pouco exploradas no Drácula do Deméter, que ele não está aqui porque ele ainda não tem vídeo, mas ele vai ter vídeo essa semana, então essa semana é meio que essa semana Drácula, vamos colocar assim. No Coppola, temos a dualidade dele sendo realmente um monstro, transformando-se em criaturas horrendas, drenando o sangue e violentando a amiga da amada, enquanto chora na presença dela ou sem ela, e ainda assim ter raiva e outras emoções. Uma das primeiras vezes que temos este tipo de Drácula mais humano, o que foi e ainda é alvo de crítica para muitos, mas eu não estou aqui para falar sobre essa parte de criticar se isso é bom ou ruim totalmente. Eu gosto, mas não vou entrar em muitos detalhes. Em Untold, temos a ideia de tentar conseguir algo melhor para o seu povo, só que para isso ele precisa de todo o poder possível, e como é dito às vezes, para derrotar um monstro, é necessário se tornar um monstro, e infelizmente isso leva ao fim da sua parte mais humana. E Van Helsing, creio que temos o mais simples de todos, pois aqui, apesar de ter um passado humano, de ter o amor, de querer criar filhos, este Drácula aqui é o monstro. Ele já não tem mais humanidade dentro dele, ele vê os humanos apenas como brinquedos e quer apenas
dominar o mundo. Algo do tipo, não sei. O legado com o tempo. Muitos Dráculas deixam seu legado no mundo, ou pelo menos deixam alguma esperança para os fãs de histórias de vampiros e das criaturas da noite no geral. E isso ainda nos últimos tempos tem me dado a impressão que estamos vivendo em uma renascença dos vampiros, algum tipo de novo tempo para eles. O que é bem interessante, nós temos séries como Entrevista com o Vampiro, temos novos filmes do Drácula saindo, nós estamos vivendo um bom tempo aí para isso. O mundo dos jogos estão começando a dar um burburinho também para vampiros, então creio que nós estamos vivendo uma renascença dos vampiros que pode pegar força ou não. Vamos esperar e torcer, é claro. O de Coppola, de 1992, começou uma das grandes levas dos cinemas mais hollywoodianas, dando espaço para o monstro e para o amante, coisa que antes não tínhamos tanto assim, além de dar a aparência para muitas das ideias, principalmente nas formas mais monstruosas, possivelmente até dando inspiração para marcos de Anjos da Noite e Elder Scrolls. Em Untold foi realmente algo muito infeliz. Este filme seria o primeiro filme do Dark Universe da Universal que infelizmente não saiu do chão. A ideia foi tirada antes mesmo do filme ir para os cinemas, então teve que ser reescrito alguma das partes. Uma pena, apesar disso, o filme ainda tem um grande legado, muitas pessoas lembram com muito carinho deste filme, eu sou uma delas, e ainda mais tem a grande ideia do vampiro mestre, né, que é um grande mistério aí do mundo dos vampiros, que eu acho que é muito interessante. Eu sempre digo que tem coisas que é legal ter resposta, tem coisas que não é legal ter resposta, ficar um mistério no ar, principalmente com algumas pistas, algumas coisas dissonantes, eu acho bem legal. E no Drácula de Van Helsing consegue dar um bom olhar no monstro total e demonstra que ainda que algumas coisas no filme não ganham a todos, conseguem criar impressões nos fãs de vampiros e também como lidar com alguns vilões, né? O que fazer com eles. Ele é grandioso, vamos colocar assim, né? Então ele é um filme de ação. No Brasil ele é muito forte, lá fora ele é não tão forte assim, o Van Helsing. Eu gosto bastante, é um bom filme de ação e vem bem nessa era, né, de filmes que foram bem marcantes no Brasil. O Ser Drácula tem seu início lá na antiguidade com um conflito político-religioso muito grande. Possivelmente um dos mais importantes de todos os tempos, ainda que com bastante fatos históricos e depende de quem você está falando, isso pode ser dito de qualquer fato histórico. Ainda assim, ele passou a ser um personagem de lenda e depois um personagem de livro, hoje em dia no imaginário. Drácula é um nome forte, reconhecível em todos os lugares. Eu acho que é uma coisa muito importante para a fantasia moderna, de uma forma geral, principalmente para a fantasia gótica, de horror. Quando se fala de filmes de vampiro, é impossível não se falar de Dráculas. E eu queria muito fazer este vídeo de como juntar estes três aqui, juntar uma visão mais simples, eu diria, de colocar em perspectiva. Teremos muito mais Dráculas para falar. Essa semana vai sair o vídeo do Demeter, tá bem interessante. Então, é algo bem marcante para toda a história dos vampiros no geral. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até aqui. É muito importante assistir o vídeo até o final. Agradeço demais. Para quem puder, então, deixar aquele like, mais um comentário, se tornar membro do clã e também, ou se não, doação direta por Pix. Agradeço ainda mais. Então, espero que todo mundo esteja aqui. Então, obrigado novamente para quem chegou até aqui. Não se esqueça, então, de tudo que eu falei e vejo todo mundo na próxima.